Olá pessoal, começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e nesse episódio vamos falar um pouquinho a respeito da diferença entre a renda fixa e a renda variável. Em uma das enquetes que eu fiz lá na página do Instagram, eu percebi que algumas pessoas não entendem ou não sabem, não conhecem a diferença entre renda fixa e renda variável. E é isso que eu vou explicar nesse episódio. Para começar, eu já vou acabar com um mito que muitas pessoas acreditam que a renda fixa, ela tem esse nome porque ela é fixa, no sentido de que ela não varia, enquanto a variável tem esse nome porque varia. E não, a renda fixa, ela também tem uma variação no rendimento, falando agora em investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. A renda fixa, ela varia sim, porém ele é mais regular, é mais previsível, completamente diferente da renda variável. Ah, mas como assim, né? A renda fixa, então, ela varia? Sim, por exemplo, a taxa Selic é uma das coisas que fazem a renda fixa variar. Caso você não saiba o que é a taxa Selic, tem um episódio que eu falo a respeito do Copom e lá eu explico um pouco do que é essa taxa Selic. Então, a variação dessa taxa Selic é uma coisa que faz a renda fixa variar. A gente tem o aumento, ou se nós temos a diminuição da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, teremos também uma variação na rentabilidade de algum investimento em renda fixa, seja ele poupança, algum CDB, tesouro direto e etc. Outra coisa que também pode fazer a renda fixa variar é questões de inflação. Então, o aumento ou diminuição da inflação vai também atrelar a renda fixa, tanto no sentido de rentabilidade real de um investimento, quanto também o tesouro direto, por exemplo. O tesouro direto IPCA, que é um tesouro direto atrelado à inflação, ele pode subir ou descer a rentabilidade dele. Consequentemente, quando falamos de renda fixa, nós entramos em outros dois polos, que é a renda fixa pré-fixada e a renda fixa pós-fixada. E o que é isso? Então, a renda fixa pré-fixada, o rendimento dela, ele vai ser definido no momento de contratação. Então, por exemplo, você faz um investimento agora no Tesouro Direto Selic pré-fixado. Atualmente, a Selic está em 3,5%, com grandes previsões que agora, no dia 15 e 16 de junho, ela vá para 4,25%. Então, você concorda que fazer um investimento de renda fixa pré-fixada na Selic agora não é um bom investimento? Por quê? Porque você vai estar contratando um plano, digamos assim, que ele vai te render 3,5% ao ano, sendo que a partir do dia 16, por exemplo, se você tivesse contratado um pós-fixado, ele já estaria valendo 4,25% ao ano de rentabilidade. E a renda fixa pós-fixada é isso que eu disse. O rendimento, ele vai variando conforme o tempo vai passando. Então, se você contratou um plano de investimento em renda fixa pós-fixado atrelado a Selic com vencimento em, sei lá, 2022, final de 2022, a rentabilidade final dele vai ser o quanto vai estar valendo a Selic naquele momento. Então, por isso que eu digo que a renda fixa, ela varia, porém, ela é extremamente mais previsível, completamente diferente da renda variável, que você pode, inclusive, ter rendimentos negativos. Então, resumindo, a renda fixa, ela é uma modalidade de investimento que apresenta uma rentabilidade previsível, mas ela não é fixa, a rentabilidade. Já a renda variável, ela não tem nenhum tipo de definição sobre a taxa de retorno, apenas algumas previsões do mercado, ela vai variando conforme o tempo passa. Então, na renda variável, nós temos, por exemplo, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, ETFs, criptomoedas. Eu acho que o maior exemplo são as criptomoedas, que está sendo muito falado ultimamente, e a gente vê que um dia a criptomoeda subiu 32%, por exemplo, e no outro ela caiu 23%. Então é um investimento extremamente volátil, ou seja, varia muito o rendimento, a rentabilidade, seja ela positiva, né, subindo os 32% no exemplo que eu dei, seja ela negativa, caindo 23% no exemplo que eu dei. Então você pode sim ter uma rentabilidade negativa na renda variável, então por isso que é um investimento que você precisa ter mais atenção e digamos que um pouquinho menos de frio na barriga. Então a renda fixa, ela utiliza geralmente algum indicador de rendimento, seja ele a Selic, o CDI, que é muito parecido com a Selic, ou mesmo o IPCA, que é equivalente à inflação. O tipo de risco da renda fixa é um risco baixo, porque você não tem a possibilidade de um rendimento negativo. Isso falando em rendimento do título em si, não rendimento real, que é quando a gente desconta a inflação, mas isso é um tema para um próximo episódio.
Além de você ter uma garantia, muitas vezes a renda fixa está atrelado ao fundo garantidor de crédito, ou seja, caso você deposite o seu dinheiro em uma instituição X e aquela instituição venha a falir, você tem garantido 250 mil reais do dinheiro que foi aplicado. Então, se você aplicou, por exemplo, 251 mil reais, você só vai receber de volta 250 mil reais daquela renda fixa. Mas é um dinheiro que você vai receber caso aquela instituição venha a falir. E alguns dos exemplos que temos da renda fixa são os CDBs, a poupança, o Tesouro Direto, LCI, LCA e diversos outros. Mas lembrando, a renda fixa tem esse nome, mas o rendimento dela não é fixo. Ele varia ao longo do tempo, porém de uma forma extremamente previsível. E aí temos a renda variável. A renda variável, ela não tem nenhum tipo de indicador de rendimento. Então vai depender basicamente do que acontece no mercado. Às vezes alguma notícia a respeito de política pode acabar influenciando, alguma notícia a respeito de algum indicador econômico como PIB, inflação, IGPM, taxa Selic também pode acabar influenciando. Então ele não é atrelado a nada, é simplesmente variações do mercado. O tipo de risco costuma ser de médio a alto e a rentabilidade ela varia muito, como no exemplo que eu dei da criptomoeda. Ela pode ser muito alta ou muito baixa. Além disso, existe sim a possibilidade de um rendimento negativo. Você pode, por exemplo, comprar hoje uma ação de alguma empresa X por R$10 e amanhã essa ação está valendo R$9. Ou seja, você teve uma rentabilidade negativa. Aquela ação ela saiu de 10 para 9 e você acabou perdendo dinheiro. Não possui nenhum tipo de garantia, como eu disse lá na renda fixa, que a gente tem o fundo garantidor de crédito. Na renda variável a gente não tem essa garantia. Então, se uma empresa vier a falir amanhã ou depois, aquele dinheiro que você tinha investido nela, ele simplesmente vai desaparecer, ele vira pó. Óbvio que é muito difícil uma empresa falir do dia para a noite. Para isso, antes de você investir na renda variável, você faz alguns estudos, você entende o histórico daquela empresa, os fundamentos que aquela empresa possui, e aí sim você vai fazer o seu investimento. Mas essa questão aí de renda variável, fundamentos de empresa e etc., a gente também vai entrar em mais detalhes em algum outro episódio futuro. E alguns exemplos que temos da renda variável são as ações, os fundos imobiliários, os fundos de investimentos, os ETFs e criptomoedas. Bom, acredito que tenha ficado bem claro agora o que é a diferença entre esses dois tipos de investimento e quais são esses dois tipos de investimento. Então, se você tinha dinheiro aplicado, por exemplo, na poupança, o que eu não recomendo, e você via a rentabilidade dele variando e não entendia, né, porque para você aquele investimento era uma renda fixa, saiba que sim, né, a poupança é uma renda fixa, porém ela vai variar, como eu disse. E para finalizar, vou falar a respeito de cada um deles para quem que é indicado. Todo mundo precisa ter parte do dinheiro investido aplicado em renda fixa, principalmente uma renda fixa de alta liquidez, ou seja, que você consiga sacar o dinheiro a qualquer momento do dia para a noite. Por quê? Porque é uma situação de emergência, você não vai poder contar, por exemplo, aquele dinheiro que você aplicou em uma ação. Primeiro, porque naquele momento aquela ação ela pode ter sido desvalorizada, ou seja, você está perdendo dinheiro e você sacar ele além do prazo dele cair na sua conta de 2 dias úteis, também tem a questão de que você acabou perdendo dinheiro. Então, a renda fixa ela é extremamente indicada para investimentos de curtíssimo prazo e situações emergenciais, que é a chamada reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Já a renda variável é indicado para as pessoas que querem um investimento de longo prazo e, consequentemente, elas não têm pressa de resgatar aquele dinheiro. E isso depois dela já ter formado a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, aí sim que ela deve procurar um investimento em renda variável. E isso sempre muito adequado ao perfil de risco dela. Então, se você é uma pessoa extremamente conservadora, dificilmente você vai investir em ações, principalmente em ações small caps, que são ações de empresas pequenas e que tendem a ter mais volatilidade. Existem sim algumas ações que variam menos e que acabam sendo boas alternativas de investimento. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes nisso tudo, porque o episódio vai começar a ficar confuso, a gente vai começar a misturar diversos temas em uma única coisa. Esse aqui era apenas realmente para explicar a diferença da renda fixa e da renda variável, porque eu vi que muitas pessoas ainda não sabiam exatamente como que era, como funcionava, qual era a diferença entre esses dois tipos de investimento. Então agora essa questão tá resolvida, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube ou da plataforma que você está ouvindo esse episódio de podcast e também de seguir em todas as redes sociais aqui do Café em Crise, como também participar do canal do Telegram, que é postado
pelo menos 2 vezes ao dia as principais notícias que acontecem, tanto no Brasil quanto no mundo, e que podem acabar afetando a sua vida, os seus investimentos e etc. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.